Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, mais uma vez um vídeo de atualidades para vocês. Antes de começar, sempre pedindo para você participar das nossas redes sociais, sempre curtir o nosso vídeo, compartilhar, para você se inscrever no canal e clicar no nosso sininho, porque aí a gente consegue sempre produzir material bacana e ouvir os comentários de vocês é sempre muito legal para a gente saber onde a gente está acertando, está errando, beleza? Vamos lá então, âmbito nacional. Gente, não tem como a gente não falar também essa semana do resultado do segundo turno das eleições 2018. Como é do conhecimento de vocês todos, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, vence então as eleições com 55% dos votos válidos contra 44% dos votos válidos do Haddad. Algo em torno aqui, 55, deu algo 57 milhões, aqui 47 milhões de votos. O que é interessante a gente observar agora no segundo turno, na verdade eu acho que isso não vai ser tão foco das perguntas para concursos, o resultado da eleição como um todo, mas o que é interessante, a gente já falou no vídeo de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, em relação a isso, como que foi essa questão da renovação política no Congresso Nacional, no Senado Federal, nas assembleias legislativas como um todo, ou seja, a mudança que houve do paradigma antigo, da velha forma de se fazer política, com novos representantes, pessoas novas que ganharam espaço agora. Uma renovação de quase 80% do quadro de deputados federais, uma participação massiva das mulheres agora. Mas agora no segundo turno, uma coisa que eu acho que pode ser interessante e vai ser questionado para você de uma certa forma, é a questão da quantidade de eleitores que nós tivemos em relação ao número de abstenções. Isso a gente tem que prestar um pouco de atenção. Veja bem, ao todo nós tivemos o corpo de eleitores do Brasil, 147 milhões de eleitores. Desses 147 milhões de eleitores, 31 milhões de eleitores foram abstenções, se abstiveram no processo eleitoral, ou seja, não compareceram para votar. É um número muito expressivo, algo em torno de 23 ou 24% do número de eleitores, em relação também ao primeiro turno. Isso faz com que a quantidade de votos válidos caia para algo em torno a 115 mil eleitores, algo nesse sentido, né? E dentro desses valores é que o Bolsonaro e o Haddad tiveram esses percentuais. Há também um número expressivo para a gente levar em consideração, números de votos brancos e votos nulos, ou seja, uma espécie de sinalização do eleitor de que não estava favorável nem com um lado e nem com o outro, mesmo diante de uma necessidade das pessoas, automaticamente, de exercerem o seu direito cidadão de votar no primeiro e no segundo turno. É algo a gente observar por aí, para você ficar antenado, porque esse número é realmente um número muito alto, ok? De resto, as eleições transcorreram de forma natural, normal. Cada vez mais a Justiça Eleitoral tem trabalhado para melhorar, inclusive, a questão das urnas eletrônicas. Menos de 0,7% das urnas apresentaram defeito. Houve toda uma movimentação na última semana de segmentos da Justiça Eleitoral para evitar exatamente algumas dificuldades de logística. Vários veículos de imprensa mostraram as urnas sendo carregadas pelos rios do Brasil, em situações em que as urnas tiveram que chegar de avião. É algo bem importante a gente imaginar essa festa da democracia como um todo. O Brasil é uma superpotência nessa questão eleitoral, um país de dimensões continentais que tem que fazer um processo eleitoral bem democrático e restrito ao mesmo tempo nessa questão das limitações e dificuldades da urna eletrônica. No geral, vence então o candidato Jair Bolsonaro, que é um representante de uma ala diferente da política, uma ala da direita, em detrimento do candidato Fernando Haddad, que representou um segmento de esquerda. Ok? Isso é importante você gravar, acompanhar esses números e a repercussão disso também, de um modo geral. Há também uma outra coisa que a gente pode também levar em consideração, agora já pegando dentro de um gancho mais voltado para a política em si. Veja bem, o primeiro pronunciamento do Jair Bolsonaro, inclusive, ele faz um discurso de unificação nacional com uma sinalização liberal para o mercado. Ele faz algumas considerações falando sobre o déficit primário do Brasil, algumas ações que o Brasil tem que tomar em relação às gerações do futuro, etc. O discurso dele já é uma sinalização para apaziguar o mercado. E de um tempo para cá, a gente tem sentido exatamente alguma melhora nas questões que condizem aos números econômicos como um todo.
queda do dólar, aumento da Bolsa de Valores. Há também uma outra coisa que a gente tem que anotar: a repercussão internacional da vitória do Bolsonaro. Na Europa, os veículos de comunicação europeus, todos eles disseram, né, à exceção da Itália, que fez várias coberturas falando sobre os ascendentes do Bolsonaro, que é uma família, ele é descendente de italianos e alemães, à exceção da Itália, os outros países todos, França, Alemanha, Inglaterra, sinalizaram uma certa preocupação em relação à sinalização do movimento de direita que ele representa e dos ideários que ele afirma, né, que ele teria afirmado durante toda a campanha dele ou até antes. Há também uma outra coisa para se observar: a posição do Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela. O Nicolás Maduro já entrou em contato exatamente ontem, na noite do domingo mesmo, pós-eleição, pós a divulgação dos resultados da eleição, sinalizando uma volta de relações institucionais com o Brasil e Venezuela. Isso também pode ser questionado para você, uma vez que o próprio Bolsonaro declarou a todo em pleno peito que não gostaria de transformar o Brasil numa Venezuela. E também uma sinalização do presidente norte-americano Donald Trump, que teria feito uma ligação ligou diretamente para o Bolsonaro, cumprimentando ele em relação à vitória. O Trump e o Bolsonaro pertencem a uma mesma linha ideológica política, são conservadores e que automaticamente estão estabelecendo essas ligações, esses contatos dentro da política internacional nacional. Também é coisa para a gente observar e ver o desenrolar disso nas próximas semanas. Já aproveitando o gancho do Donald Trump e também começando aqui o âmbito internacional, semana passada, olha, os Estados Unidos tiveram uma semana meio que conturbada, né? Na verdade, o que a gente vai começar a falar agora, na verdade, já começou já faz um certo tempo, inclusive o próprio Trump avisou isso, tem avisado isso já faz algum tempo, mas agora a coisa está começando a chegar e bater nos portões norte-americanos, que é a caravana de imigrantes que está subindo, atravessando agora o país México e vai chegar dentro de alguns dias na fronteira do México com os Estados Unidos. É uma crise humanitária de proporções muito parecidas com o êxodo sírio dentro de países que saiu, o pessoal que fugiu da guerra da Síria e começou a migrar para a Europa. Aqui nessa situação são hondurenhos e guatemaltecos, pessoas que estão fugindo da crise econômica em Honduras e a crise social em Honduras e na Guatemala. Também há alguns refugiados de El Salvador. Esses refugiados, esses migrantes, na verdade, se reuniram. Algo em torno de 7.000 pessoas estão levando famílias inteiras a pé por várias distâncias, estão atravessando toda a América Central e migrando, chegando agora, foram pedidos, para falar a verdade, de qualquer forma, de serem bloqueados na fronteira mexicana, estão atravessando o México. A ONU tem feito algumas ações para amparo dessas pessoas, levando água, levando comida, porque essas pessoas estão em marcha. E elas afirmam categoricamente que vão entrar nos Estados Unidos para conseguir emprego e conseguir uma vida melhor nos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, por sua vez, tem declarado que não vai aceitar os migrantes irregulares, os migrantes clandestinos chegarem lá, de forma alguma. Ele que, na verdade, tem implantado desde o ano passado, o primeiro ano do governo dele, uma política totalmente revisionária na questão da migração. Então você imagina, a situação agora, são aproximadamente 7.000 hondurenhos e guatemaltecos fugindo de uma crise econômica, procurando por emprego, chegando nos Estados Unidos, ameaçando entrar nos Estados Unidos, atravessar a fronteira e procurar emprego para lá. Agora, olha a situação social que isso representa. Primeiro, se esses 7.000 imigrantes são aceitos pelo governo norte-americano, você abre precedente para outras pessoas no mundo inteiro saírem em ondas muito maiores e migrarem para lá. Uma outra coisa, você não tem um controle, até mesmo, da documentação dessas pessoas. Muitos deles podem ser, inclusive, criminosos ou pessoas que estão fugindo de crimes cometidos em seus países para viver nos Estados Unidos. É algo assim, sem precedentes. De qualquer forma, os americanos já na semana passada, o próprio Trump declarou isso, está cortando o auxílio que está dando a esses países, Honduras, Guatemala e El Salvador, e tentando pressionar essas pessoas a voltar para casa. Há também uma outra contextualização que a gente tem que prestar atenção. Os americanos estão no meio de um processo eleitoral. Agora, em novembro, existem as eleições legislativas norte-americanas. O Partido Democrata está à frente nas pesquisas.
E o Trump está acusando, inclusive, lideranças democratas, na verdade, de estarem criando essa situação, esse factoide, para prejudicar os candidatos republicanos, criar uma situação internacional de constrangimento para o governo Trump e, de uma certa forma, pressionar a população a apoiá-los nesse endurecimento contra os migrantes. É uma situação que vai dar, inclusive, muito pano para manga. A gente vai ter muita repercussão disso e a gente tem que ficar acompanhando. Acompanhe você também, porque a gente vai ter que estar sempre essa semana, nas próximas semanas, falando disso aqui nos nossos vídeos, tá? Também na semana passada, não podemos fugir desse outro assunto, olha como a gente reclamou das eleições aqui nacionais, né? Mas lá o pessoal pensa de uma forma diferente. 13 cartas com explosivos foram enviadas por, agora já identificado, César Sayok, que é um extremista, eu chamo de supremacista extremista branco, defensor de Donald Trump, uma pessoa que mora numa van, numa Kombi, ultra radical, teria mandado 13 cartas, bombas, para lideranças contrárias ao governo Trump. Entre eles, o casal Clinton, o ex-presidente Barack Obama, o ator Robert De Niro, que inclusive é um dos ferrenhos críticos, artistas norte-americanos críticos ao governo Trump, vários políticos, mandou para a sede da CNN, que é a emissora de televisão de notícias, o canal americano de notícias, ou seja, são 13 correspondências que foram enviadas na semana passada, e essas cartas foram até mal feitas, inclusive, mas com explosivos funcionais, que poderiam ter sido detonados e foram enviados para essas pessoas. E justamente, assim, por conta do pleito eleitoral que está se avizinhando. Agora, veja bem, a tecnologia norte-americana também, por sua vez, conta a favor deles. Eles conseguiram ter acesso ao banco de DNA e identificaram o César Sayok através de DNA. Olha que tecnologia maluca. Mas, de uma certa forma, eles conseguiram evitar tragédias maiores. Essas cartas foram chegando, não foram abertas, né? E quando as pessoas começaram a ter informações do que estava acontecendo, a polícia já entrou, grupos antibomba foram designados para recolher esse material e evitar que uma maior acontecesse. Então veja, o radicalismo está presente em todo e qualquer tipo de nação. No Brasil não foi diferente, nos Estados Unidos acontece e eles estão no meio de um processo eleitoral que também vai dar muita notícia daqui para frente. Então a gente tem que acompanhar isso aí, mas são duas situações que os americanos estão vivendo na semana passada e que chamaram muita atenção, ok? Muita coisa aconteceu por esses dias, não foi não, gente? Pois é. Terminando o vídeo, então pedindo para você clicar no sininho antes de mais nada, participar das nossas redes sociais, se inscrever no canal e curtir e compartilhar nossos vídeos para que a gente consiga fazer vídeos bacanas para vocês toda semana, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, até semana que vem, gente. Valeu, até lá!